Olá pessoal, estamos aqui novamente para resolver as questões do exame de suficiência CFC 01-2012. Essas questões estão todas como post no blog www.profmariojorge.com.br. Lá vocês poderão colocar seus questionamentos, suas dúvidas, suas críticas, seus elogios, enfim. Fiquem bem à vontade que eu terei prazer em me comunicar com vocês. Vamos então resolver desta vez a questão número 09. Aqui nós temos um balanço patrimonial e também uma demonstração de resultado do exercício, e eles pedem uma informação a respeito da demonstração dos fluxos de caixa. Então aqui tem o ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e o patrimônio líquido. E na sequência, a demonstração de resultado do exercício. Eles pedem então qual é o total das atividades, quer dizer, as atividades operacionais geraram caixa no valor D. Então, quanto que as atividades operacionais geraram de caixa. Para isso, nós precisamos então montar a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração do fluxo de caixa nada mais é do que pegar a variação, vou voltar aqui, a variação das contas do balanço patrimonial. O fluxo de caixa pode ser feito pelo método indireto e pelo método direto. Quando eu vou fazer a demonstração a partir do balanço patrimonial e da DRE, eu tenho que fazer pelo método indireto, que nada mais é do que pegar a variação do saldo da conta, de cada conta do balanço, e colocar essa variação na demonstração do fluxo de caixa. Vou pegar também a demonstração de resultado do exercício, tirar daqui o lucro, ajustar esse lucro com alguns números, que a gente vai ver quais são e porquê, e partir desse lucro ajustado, somando ou diminuindo essas variações das contas de ativo e de passivo. Então eu tenho aqui a demonstração do fluxo de caixa, partindo do lucro do exercício, que é 69 mil, adicionando a depreciação, vai me dar o lucro ajustado. Desse lucro ajustado eu vou somar ou diminuir as variações das contas ativas e passivas de acordo com os tipos de atividade. Então vamos agora detalhar um pouco essa demonstração e depois voltamos aqui na demonstração. Então, o segredo para uma boa elaboração do fluxo de caixa é saber primeiro quais os ajustes que devemos fazer no lucro e posteriormente identificar cada conta do balanço patrimonial com as atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Então, a demonstração do fluxo de caixa separa todas as contas do balanço em atividades operacionais, financiamento e investimento. Quanto aos ajustes no lucro devemos somar ou diminuir os lançamentos que afetam o lucro, mas que não têm e nunca terão efeito no caixa. Ou seja, os itens não monetários, ou que terão um efeito mais de longo prazo, como por exemplo, depreciação, amortização, resultado de equivalência patrimonial, despesas financeiras de longo prazo, e assim, despesas e ou receitas que afetam a demonstração de fluxo afetam a demonstração do resultado do exercício, mas não afetam ou afetarão o caixa a longuíssimo prazo. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar, depois de ajustar do lucro, eu vou pegar todas as contas do ativo e do passivo e considerar a variação positiva ou negativa, separando em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. O que são as atividades operacionais?
São todas as contas que envolvem todas as atividades relacionadas com a produção e entrega de bens e serviços e os eventos que não sejam definidos como atividade de investimento ou financiamento. Ou seja, operacional é tudo aquilo que acontece em função da minha atividade fim, aquela que está definida no contrato social. Então é comprar e vender estoques, mercadorias, receber de clientes, pagar para fornecedores, pagar aluguel, por exemplo, pagar energia elétrica, tudo aquilo que diz respeito à operação principal da empresa. Atividade de investimento normalmente são as contas de ativo de longo prazo, não circulante, que representam ativos destinados a produzir bens e serviços. Incluem a aquisição e venda de instrumentos financeiros e patrimoniais de outras entidades e a aquisição e alienação de imobilizados e de participações societárias classificadas como investimentos. Ou seja, são aquisições em caráter permanente, que servirão aqui para gerar resultado através da produção de bens e serviços. Basicamente isso. Ou se eu estiver falando de investimento, é uma aquisição em caráter permanente que vai trazer um resultado para nós que não tem relação direta com a atividade fim. E a atividade de financiamento refere-se a empréstimos de credores e investidores e a amortização ou liquidação destes empréstimos. Incluem também a captação de recursos dos proprietários e o pagamento a estes de retorno de seus investimentos. Então, é quando eu empresto ou peço emprestado recurso, dinheiro, de outros ou até mesmo dos sócios, considerado como atividade de financiamento. Então, voltando aqui, como é que eu faço a adição ou exclusão dessas contas do ativo? Então, do ativo e do passivo. Primeiro, eu ajustei o meu lucro, aqui, é o lucro mais ou menos os itens não monetários, então vai ser mais as despesas não monetárias, menos as receitas não monetárias, que são aquelas que alteram o resultado, mas que não vão alterar o caixa. Aí eu vou pegar e separar aqui a movimentação, a variação das contas de ativo e de passivo, para mais ou para menos. Eu vou ter aqui o caixa líquido gerado nas atividades operacionais. Depois eu tenho a mesma variação de contas de ativo e passivo relativas à atividade de investimento, para mais ou para menos. Eu vou ter o caixa líquido gerado nas atividades de investimento. E se eu tivesse, nesse caso aqui da questão, eu não tenho, mas poderia ter atividade de financiamento, também faria aumentos e diminuições da atividade de financiamento, e aí apuraria o caixa gerado na atividade de financiamento. Por fim, eu vou ter somatório dessas três atividades, tendo aí um aumento ou uma diminuição do caixa líquido. Então, que vai ser nada mais nada menos do que a variação do caixa, que é caixa mais bancos, do disponível, de um ano para o outro. Uma coisa importante que deve ser dita aqui agora, na hora de montarmos a demonstração de fluxo de caixa, existe uma regra aqui. Toda vez que as contas do ativo tiverem de um ano para o outro uma variação positiva, eu vou diminuir aqui no fluxo de caixa. Por exemplo, duplicados a receber aumentou de um ano 0 para o ano 1, 34.500. Aqui eu vou considerar como sinal negativo. Estoque também teve um aumento. Eu vou voltar os slides para mostrar. Então aqui, duplicados a receber, no ano 2010 era 161, 2011 era 195.500, aumentou 34.500. E os estoques aumentaram 23.000 de um ano para o outro. Porém,
na demonstração de fluxo de caixa, eu devo considerar com valor negativo. Por que isso? Vamos fazer o seguinte raciocínio. Quando o contas a receber de um período para o outro aumentar, significa dizer que aumentou o meu valor em caixa ou diminuiu. Vamos pensar, o que faz aumentar o saldo de duplicatas a receber de um ano para o outro? Ou eu estou vendendo mais a prazo, ou meu cliente não está pagando em dia, aí eu continuo vendendo e o meu saldo vai aumentando, ou eu estou vendendo os meus produtos por um valor maior e vendendo a prazo. Então significa dizer, se eu vender mais a prazo, é menos dinheiro no caixa. Se meu cliente não estiver pagando, é menos dinheiro no caixa. Então, um aumento de saldo do contas a receber de um ano para o outro diminui o valor do caixa. Por isso eu tenho que considerar valor negativo. E para todas as contas do ativo eu faço esse raciocínio. Já para as contas do passivo, é o contrário. Se eu estiver aumentando a conta do passivo de um ano para o outro, eu coloco aqui no fluxo de caixa como sinal positivo. O raciocínio é semelhante. A conta de fornecedores, por que ela pode aumentar de um ano para o outro? Ou eu estou comprando mais a prazo, ou eu estou pagando com atraso as duplicatas, e aí o saldo vai aumentando de mês a mês. Se eu faço isso, significa dizer que me sobra mais dinheiro no caixa. Se eu não pagar, ou se eu comprar mais a prazo, me sobra mais dinheiro no caixa. O meu caixa vai aumentar de saldo. Então eu vou colocar aqui, quando eu aumento uma conta do passivo, aumenta aqui a movimentação dessa conta passiva no fluxo de caixa. Então, feito isso, eu consigo aqui apurar qual é o caixa líquido gerado nas atividades operacionais. 161 mil. O lucro, mais o seu ajuste de depreciação, menos o aumento de duplicados a receber e menos o aumento de estoques, mais o aumento da conta fornecedores, mais o aumento da conta imposto de renda e contribuição social a pagar. Vai dar 161 mil de caixa gerado nas operações. Portanto, a alternativa correta nessa questão é a letra D, 161 mil. Ok? Espero aí ter resolvido as suas dúvidas, mas se por acaso permanecerem, você, por favor, manda um comentário, um questionamento, enfim, através do post lá no blog www.profmariojorge.com.br. Eu terei prazer em responder para você. Ok? Muito obrigado e até a próxima.